Boa noite, meus amigos, irmãos. Meu nome é Aldilamar Nunes Pinheiro, falo daqui de São Luís do Maranhão, sou trabalhadora da Federação Espírita do Estado do Maranhão, na área da coordenação da mediunidade. Quero aqui agradecer ao Grupo Espírita Jesus o Caminho, na pessoa do nosso grande amigo Daílson, com gratidão pelo convite em participar do projeto Pão Nosso. A lição que iremos fazer a nossa reflexão será na lição do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 36, que diz assim: até o fim. Mas aquele que perseverar até o final será salvo. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Por isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço a fim de concluí-la. Recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. E assim, meu amigo, essa reflexão que estamos fazendo a leitura, o estudo desta noite de hoje, o comentário de Emmanuel sobre a passagem de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Emmanuel faz uma anotação dizendo aqui que Jesus, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade ao alvo objetivo. Ou seja, quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, onde esse salvo é resgatar nós mesmos, resgatando através do nosso autoconhecimento a nossa inferioridade. E qual é o nosso alvo, o nosso objetivo? É a nossa melhoria, através do nosso autoconhecimento. E ele diz mais, o Emmanuel, o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. E o fim superior da vida é chegarmos a espíritos puros, o nosso objetivo. Então será pregado aos povos para que as criaturas, então será pregado para toda a humanidade. E nós que conhecemos já a palavra de Jesus através do Cristo Consolador, que é o Espiritismo, que Emmanuel diz lá no livro Consolador, nós devemos conhecer, maturar, vivenciar e divulgar por todo onde nós formos, onde passamos. Jesus passou os seus ensinamentos aos 12, aos 500, aos 70 e agora para todos nós. Aí ele diz assim, ainda o comentário, fazendo um comentário, uma reflexão, aliás, sobre o comentário de Emmanuel. Eis porque apenas conseguem quebrar
o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar, ou seja, aqueles espíritos que sabem encarar as suas aflições, conhecendo, refletindo e entendendo que as nossas aflições causam nós mesmos, por nossos deslizes, por nossos equívocos, da compreensão da lei de Deus. E por isso que ele diz, apenas conseguem quebrar o casulo da condição dessa animalidade, ou seja, compreender a vida espiritual através do autoconhecimento, do estudo, fazermos o nosso autoconhecimento para que a gente coloque para fora essa animalidade que ainda temos, mesmo ainda encarnados, e perseverando na compreensão que não estamos sozinhos, que Deus está conosco e a causa das nossas aflições são nós mesmos. Mas Jesus, quando aqui esteve, falou para nós da nossa vida futura. Então, quando ele diz para a gente, não se turbe o vosso coração, crê em mim, crê em Deus, a casa do Pai há infinitas moradas, ele quer dizer que todos os nossos delícias possamos trabalhar cada dia mais para melhorarmos e saber que a vida continua. E ele diz, quando o mestre levou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual, ou seja, não seria fácil, por causa da nossa inferioridade e da má compreensão das leis divinas. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde se encontram as leis divinas, e a espiritualidade maior responderam todos na sua consciência. Então, até que alcançamos o fim para compreender e quebrar esse casulo da condição da nossa inferioridade e perseverar até ao nosso fim, ao nosso objetivo, que é espírito puro, é necessário que possamos levar a nossa persistência. A tarefa, sabemos que não é fácil. A tarefa, Emmanuel está dizendo aqui, fazendo seu comentário, Jesus evidenciava a tarefa árdua, ou seja, nos avisando que não seria fácil, mas nada é impossível. Então ele ainda comunica, é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém, aí ele diz aqui, tão bonito, ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. E o momento que estamos vivendo nessa fase de transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, nós estamos passando por muitas coisas, passamos pelo Covid, estamos vendo a guerra e muitas outras coisas, e ele diz, ninguém se furtará. Todos nós vamos passar pelos nossos momentos, dos nossos resgates, se não for o nosso resgate individual que passamos, como também o coletivo, porque a nossa superioridade, a lei de sociedade, todas as nossas lições, nosso aperfeiçoamento será individual e, ao mesmo tempo, o coletivo. Ninguém se furtará. Mas ele comenta também que as portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas, nunca. Desde que o homem atingiu a sua maturidade de consciência, a sua maturidade de ser, ele sempre viu através da intuição, né, a mensagem do céu. Por isso que ele diz aqui, mas ele faz aqui uma ressalva. Todavia, para que o homem se eleve até lá, aonde o que é esse até lá, ao alvo, a persistência, a salvação, que no caso que ele se refere aqui é o resgate de si mesmo, é o resgate, é retirando de dentro de nós esse entulho da animalidade para poder atravessar e chegar a espírito superior, a espírito puro. Para isso, o Supremo Senhor nos dá extensa cópia do material de misericórdia de todas as criaturas, proferindo, entretanto, a cada um o dever de trabalhar, a cada um através da reencarnação. Por isso que o nosso trabalho, a nossa evolução, nosso crescimento,
A nossa educação é individual e também coletiva, porque é a proporção que eu vou melhorando, eu vou me transformando, vou vivenciando, dando um exemplo. E alguém que já está cansado de sofrer nessas condições, vai imitando e vai passando, e por isso que ele diz que nós, né, o evangelho será pregado para todo o povo, a um fim de concluí-la, recrutar a contribuição dos dias das existências, cada um o dever de trabalhar, cada um de nós. Então, eu tenho que compreender a vida futura, que a vida continua, tenho que compreender que as causas das nossas aflições são nossas mesmas para poder eu compreender a vida espiritual e sair dessa animalidade. E no final ele diz aqui, muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Nós preferimos estar parados, postergar nossa evolução e ficar parado achando que de uma hora para outra, através de um milagre, irá acontecer a nossa transformação. E não é não, porque ele diz, todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar. Quem são os bons trabalhadores? São aqueles que já compreendem a mensagem de Jesus, é aquele que já compreende que as causas das nossas aflições são nossas mesmas, é aquele que compreende que depende de nós, está em nossas mãos. Então ele diz, todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, quando a gente lê a mensagem de Jesus no comentário do Emmanuel, mas aquele que perseverar até o fim será salvo com a finalidade do seguinte alvo, de crescermos, compreender a mensagem de Jesus, amadurecer e chegar a espírito puro. Aí sim, passaremos por muitas tribulações, mas Jesus está sempre conosco, porque ele diz que a porta do céu está sempre aberta. Então vamos estar sempre recebendo mensagens de conforto, consolação e esclarecimento. Eu agradeço a compreensão, muita paz para todos.